mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Estamos começando mais longe e hoje para falar sobre saúde mental em tempos de quarentena. E para falar sobre isso, a gente tem aí um super convidado e o nosso time de especialistas. Eu tô aqui no estúdio sozinha, quietinha aqui, tentando não tocar em nada por conta desse coronavírus, mas o nosso time aí, o nosso convidado, super tranquilos, em segurança em casa. Então vamos ver aí, vamos chamar esse pessoal que está em casa. Nosso time de especialistas. Cadê o pessoal que está em casa? Sozinha, quietinha. Doutor Cataldo. Não tocar em nada por conta desse coronavírus. Cataldo, doutor Cataldo, bom dia. Tiago, Samanta, sejam muito bem-vindos agora de manhã. Bom dia? Estão me ouvindo? Ixi, o povo não está me ouvindo ainda. Então, vamos resolver esse negócio do áudio. O programa ao vivo é assim mesmo. Mas a ideia, gente, hoje é que a gente possa falar sobre esse momento aí de quarentena e como é que está a nossa saúde mental. Porque a gente muito tempo aí de isolamento, não é nem confinamento, mas muito tempo em casa mesmo, muita coisa pode acontecer. Tristeza, depressão, ansiedade. E como que nós, nesse nosso processo aí de envelhecimento, a gente está lidando com isso? Como que os nossos idosos aí, que são o nosso público de risco, o nosso público prioritário, está conseguindo neste momento lidar aí com todos esses sentimentos e essas emoções e principalmente com essa falta aí de contato com a família, né? O que a gente vem vendo e sentindo muito é a abraço, é a falta de presença física. E a gente vem, então, criando estratégias e criando jeitos aí para poder estar mais próximo das pessoas. Então, vamos ver se a gente já tem áudio. Já temos áudio? Doutor Cataldo, bom dia. Bom dia. Ai, que bom. Agora estamos todos nos ouvindo. Sim, sim. Então, vamos começar o nosso super bate-papo hoje. Hoje é tanto assunto que eu até pedi para o pessoal da RDC para a gente fazer um especial coronavírus, saúde mental, e a gente vai até às 7 da noite aqui hoje, tá? Só para poder bater papo. Bom, gente, assim, a gente começa... Hoje a gente quer muito ouvir o Dr. Cataldo. E assim, nossa primeira pergunta aí... Bom dia, é isolamento social e distanciamento social. É a mesma coisa? Bom, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e, de certa forma, com os gaúchos. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução para nós tentar situar bem essa situação. Nós estamos frente à Terceira Guerra Mundial. Isso é inegável. Nós temos que ter consciência disso e nós temos que enfrentar essa situação. Então, o primeiro ponto é nós não tentarmos brigar com a situação, porque ela nos vence. Não tem como nós mudarmos isso. Os nossos soldados, os nossos tanques de guerra são o isolamento. A única possibilidade de nós ganharmos desse vírus poderosíssimo, vocês veem que nem os Estados Unidos, com todo aquele poder bélico, está conseguindo ganhar, aliás, está perdendo feio para o vírus. Os nossos soldados, os nossos tanques são o isolamento. Nós vamos ganhar do vírus matando ele no cansaço, com o tempo. Nós precisamos fazer o isolamento para que o vírus não se dissemine na proporção que ele vai se disseminar, se a gente falhar nisso, e aí assim nós vamos conseguir controlar a doença. Claro que isso nos impõe uma situação que a gente não tem uma representação mental disso. Os nossos pais, talvez os mais velhos, tenham uma ideia do que os pais deles contaram
sobre a gripe espanhola, que em 1918 matou milhões. Fora isso, nós não vivemos isso, os nossos pais não viveram isso. Então, é uma situação nova, uma situação diferente, que impõe uma série de cuidados e que vai, consequentemente, trazer uma série de emoções, de sintomas, de sofrimento às pessoas. Então, colocado isso, nós temos que ter claro, nós precisamos ficar em casa. Quem pode? Os colegas da área da saúde, muitas vezes não podem ficar em casa, porque tem pessoas dependendo deles para sobreviver. Assistência social, tem uma série de colegas aí, né, Tiago? Exatamente, não é só os médicos, enfermeiros. Não. E aí, Tiago, o que temos para hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, uma dúvida que ficou até do início ali, até reforçar com o doutor, é essa diferença, assim, para ficar bem claro para o nosso público, né, a diferença entre o distanciamento e o isolamento. Então, que hoje ainda acaba sendo muito confuso, não sei se o senhor pode dar mais uma... Claro. O distanciamento faz com que alguém que esteja portando o vírus, por exemplo, e não está sintomático, ou ainda não está sintomático, não contamine mais pessoas. Então, pessoas vindo do exterior, pessoas que vêm de área de risco, pessoas que já têm o diagnóstico, elas têm que ficar afastadas para não contaminar mais pessoas, né? O distanciamento social é uma técnica mais ampla, que nós estamos tentando implementar, estamos conseguindo em muitas áreas e não estamos conseguindo em outros meios sociais, até por necessidade das pessoas, né? Agora, eu estava vendo esse programa que o governo está fazendo para ajudar as pessoas, e está muito bem, está correto, não vamos entrar em questões políticas, mas as pessoas, para receber esses R$600, se acumulam, se juntam, se aglomeram na frente dos bancos por necessidade, fome, todo tipo de necessidade. E aí, obviamente, está havendo um contato muito grande, né? Então, isolamento é isso, é quando nós já temos o diagnóstico, a pessoa veio de uma área de risco, ou é uma pessoa que trabalha num hospital com contato direto com a doença, como é que ela vai chegar em casa, vai contaminar o seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos, né? Então, isso acaba acontecendo e nós temos que vencer. Acho que nós temos que ter claro o seguinte, nós precisamos encarar isso com muita seriedade. É uma guerra, nós voltamos para a caverna. Nós temos na caverna hoje recursos maravilhosos, como esse. Eu estou aqui em casa, eu estou na frente de um computador, eu estou falando com vocês, vocês estão falando comigo. A gente pode fazer hoje um contato diário com os nossos próximos, nossos parentes. Semana passada, eu estava lendo uma crônica da Cláudia Laetano, do drama que vivem os pais cujos filhos maiores de idade estão do outro lado do oceano. Nossa. Ela foi mandar no correio uma caixinha com algumas coisas bacanas para a filha, chegou lá no correio e se deparou que não há essa possibilidade. Vocês vejam que situação que nós vivemos. Se alguma coisa acontecer conosco ou acontecer com os filhos à distância, nós não vamos ter uma possibilidade de nos deslocarmos facilmente. Hoje a gente... Hoje a gente enfrenta situações aí de não conseguir retornar, né, para os países de origem. Muitas pessoas aí isoladas que foram viajar e que não conseguem retornar para os seus países de origem por conta aí de fechamentos de fronteira, por dificuldades de voos e a própria comunicação mesmo. Embora a gente hoje, né, muito virtualmente mediado aqui, a gente tenha essas facilidades. E aí a minha próxima pergunta, né, para a gente poder ir tocando o nosso bloco aqui, é se tem como manter uma mente saudável com esse distanciamento social. Como é que a gente consegue manter a nossa mente saudável nesse processo? Como?
Como? Tem como? Tem como? Tem como nós utilizarmos de alguns recursos. Primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de salientar é o seguinte: a gente vive se queixando que não tem tempo. A nossa vida é corrida, nós temos muita coisa para fazer. Ah, que coisa horrível, se eu tivesse tempo, Agora nós temos tempo. Então nós temos que aceitar isso. Claro que nós temos dificuldade, principalmente adultos, que levaram muitos anos para conseguir a sua liberdade, fazer o que quer, e de repente vem alguém e diz: olha, tu não pode fazer o que tu quer. Porque se tu fizer o que tu quer, provavelmente tu vai morrer, e tu vai matar gente, tu vai contaminar pessoas, tu tem que ficar em casa. Isso, inclusive, é mais difícil para os homens. As mulheres estão cumprindo mais as regras do isolamento social, de evitar aglomerações. O homem tem mais dificuldade com isso. Esse é um dado importante. Viu, Thiago? Nem sou eu que estou fazendo bullying contigo hoje. Mas eu reconheço, eu falo isso, e nós, os machos assumidos, reconhecemos, nós temos mais dificuldade. Teimosia, né? E o gaúcho, macho madeirada, mais ainda, porque ele acha que ninguém vai mandar nele. Outro dia, corpo fechado. Outro dia a amiga me contava que os pais dela estavam fazendo tal isolamento, mas que o pai não obedecia. A mãe, sim, bem quietinha em casa e tal, mas o pai não. Então, o primeiro ponto é isso. Lembre-se do tempo que nós falamos que nós não tínhamos tempo. Agora nós temos todo o tempo. Nós podemos fazer tudo aquilo, claro, afora os nossos afazeres de trabalho online, que continuam e têm que ser feitos, né? Mas nós podemos fazer tudo isso. Nós temos que organizar a nossa vida. Não pode ser um eterno fim de semana. Muita gente está encarando dessa forma. Oba, vamos todo mundo para a praia agora, beira do mar. Isso é uma irresponsabilidade, né? Isso é alguém que não está se dando conta das consequências disso. Organizar o dia, continuar nossas atividades físicas. A importância da rotina, né, professor? Isso. Você manter, se não dá para manter a rotina, né? Vamos fazer uma rotina nova, uma rotina diferente, adaptada a essa época, né? Não ficar grudado ouvindo noticiário, morreu mais um. Isso aí é enlouquecedor, pessoal. Uma vez por dia, vamos ver o noticiário aonde a gente acha que vai ser bem informado. E só o resto, vamos tentar fazer da nossa vida dentro de casa o melhor possível. A gente pode falar com as pessoas que a gente ama, as pessoas próximas, os familiares, diariamente. Nós temos recursos para isso. E, na verdade, agora é o momento até de... Todos nós temos objetivos, temos propósito que em determinada fase da vida a gente não conseguiu fazer. Ou está ali meio que na gaveta para em algum momento fazer. Esse talvez seja o momento, né, de aproveitar e, agora eu vou iniciar o artesanato, vou iniciar aquele projeto que eu tenho vontade de fazer, vou começar a escrever um livro, que sempre foi... Então, tem muitas pessoas que têm essa vontade, né? E falando em tempo... O nosso tempo desse primeiro bloco está chegando ao fim, né? E aí, eu agora convido vocês a esperarem só mais um pouquinho. A gente já volta para o próximo bloco para continuar com o Dr. Cataldo, com a Samanta, com o Thiago, comigo aqui nos canais 24, 524 da Claronet TV, em todas as plataformas digitais aí da RDC. Então, não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento
Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Estamos de volta com Mais Longe, aqui falando de saúde mental nesses tempos de quarentena. E bom, querendo agradecer aí aos nossos super parceiros, Solar Anita, Samiras, Clube 60 e Senescentes, aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV. Bom, gente, para continuar o nosso bate-papo aí com os nossos convidados, a ideia é que agora a gente possa falar de diferentes aspectos aí da saúde mental. E aí eu volto aqui para o nosso time, Samanta, Thiago e o nosso convidado, que é um fofo e que eu adoro de paixão. Se eu pudesse me tratava com o Dr. Cataldo, mas não dá, né? Porque, né? Foi meu professor, eu me lembro que na aula eu perguntei, doutor, pode me atender? Não. Então, pode me atender? Não. Então tá bom, né? Vamos lá. Gente, olha só, a pergunta é automedicação. Na verdade, assim, doutor Cataldo, nesse período em que a gente está mais confinado, e aí eu passo a bola de repente para a Samanta, para o Thiago, como é que a gente está lidando com essa questão de automedicação? Samanta, por favor. Quem pega a bola? Eu até estava lendo, professor, até tinha falado com o professor Cataldo. Aqui a gente tem o manual, vamos ver se dá para ver aqui na tela, Manual de Psiquiatria Geriátrica, né, qual um dos organizadores é o professor Cataldo, né, junto com o Augusto Bittencourt e a Rochelle Marqueto, né, vários outros colaboradores, que é do grupo de pesquisa de envelhecimento e saúde mental da PUC, né. E eu estava lendo que, assim, a gente já sabe que tem alguns agravantes, né, para o abuso do álcool, para o abuso de medicação entre idosos, né, às vezes por conta de ficar viúvo, do próprio luto, de aposentadoria, né, e lendo aqui, eu achei um dado interessante dos fatores de risco, né. Então, está falando assim que o sexo masculino, voltando, né, para a polêmica do masculino e do feminino, que o sexo masculino ele tem mais propensão ao uso de álcool, enquanto ao sexo feminino ele tem mais propensão ao abuso de medicações, de medicamentos. Então, assim, você acha, professor, que esse dado ele pode potencializar nesse período de distanciamento social? Pode, já está acontecendo, né? Eu recebi ontem um artigo encaminhado também por um amigo que quem está mais sofrendo, foi feita uma pesquisa grande, quem está mais sofrendo nesse momento com a pandemia são os idosos. Porque eles, primeiro, têm muito medo da situação, eles têm um sentimento de que estão perdendo tempo precioso de vida, até porque, às vezes, não resta muito tempo para eles, eles têm um pouco de consciência disso. E com essas limitações, eles, por exemplo, uma coisa que o idoso gosta muito de fazer, e é muito saudável, é muito bom, é viajar. Ele não pode viajar. Então, esse confinamento, essa situação de ameaça, o medo, a impossibilidade, muitas vezes, de estar com os netos, porque os netos vão transmitir para ele, de ter um contato mais, assim, próximo, afetivo, um abraço, por exemplo, né? Para um idoso, um abraço de filho é muito importante. Os filhos mal podem entrar, assim, tem que deixar na garagem, abanar a 15 metros de distância, falar só por telefone. Então, eles são os que mais estão sofrendo. Consequentemente, vou aproveitar para pedir para todos aqui que deem uma atenção muito especial aos idosos. São os idosos, nesse momento, porque a criança, que é o outro lado, a criança está vivendo um paraíso, porque ela nunca teve 2 pais dentro de casa, com todo o tempo do mundo, com pais ajudando a fazer os temas que vêm online e tal. Outro dia, o paciente me contava da felicidade dele, contando online,
de fazer ginástica junto com a filha, que tinha que gravar o programa, a ginástica, para enviar para o colégio. Né? Legal. Então, as crianças estão muito bem. Os adultos, são os que vão para a guerra. Quem é que morre na guerra? São jovens de 18 a 25 anos. Né? Agora, o idoso precisa de um cuidado muito especial. Precisa de telefonemas diários, precisa de cuidados, precisa de conversa, e que não se diga para eles que é bobagem, que vai passar, que não é para sentir o que eles estão sentindo. Isso não adianta nada, pessoal. Uma pessoa que está em angústia, uma pessoa que está sofrendo, ela precisa que alguém escute. O nosso mundo é feito com a não escuta. O nosso mundo é feito pela fala. Então, o coitadinho do idoso ou da idosa vai começar a falar que eu estou preocupado. Bobagem, isso aí né, é bobagem. Não é bobagem. Para a pessoa que está falando é muito importante. Aí, o que pode acontecer? A busca nas drogas. Então, em vez de um aperitivo, o idoso tomar 5. E aí começa todo o problema. A senhora, aquela angustiada, que já tomava seu Lexotan diariamente, vai tomar 2, vai tomar 3, com consequências ruins que a gente sabe. Né? Mas nós temos que entender, se nós dermos mais atenção, mais cuidado, né? Isso não vai diminuir bastante. Sabe, doutor Cataldo, uma coisa que eu aprendi com os médicos é que quem entende de remédio é farmacêutico, né? E aí, na nossa palavra do especialista, que é um quadro que nós temos aqui, a gente chamou uma farmacêutica super querida e conhecida nossa aqui, e do senhor também, a Vanessa, para nos dar umas dicas aí sobre esse uso aí, né, de medicamentos. Então, eu queria aproveitar agora e chamar a palavra do especialista com a Vanessa. Então, roda aí nossa palavra do especialista. Bom dia, me chamo Vanessa Snaulin, sou farmacêutica, doutora em gerontologia biomédica e atualmente pós-doutoranda nesta mesma área. Hoje venho falar para vocês sobre automedicação, que é a decisão de utilizar medicamentos por conta própria, sem orientação, prescrição e acompanhamento de um profissional de saúde habilitado. Representa uma prática perigosa, preocupante e muito frequente, devido à baixa conscientização da população quanto aos reais riscos embutidos. Entre esses, hipersensibilidade aos componentes da fórmula, reações adversas, interações com outros medicamentos e intoxicações. Os grupos mais suscetíveis a problemas com a utilização de medicamentos são as crianças, as gestantes e os idosos. No contexto atual da pandemia pela Covid-19, informações sobre medicamentos que poderiam ser utilizados no seu tratamento estão sendo publicadas e repassadas rapidamente para um grande número de pessoas. Essas notícias geraram uma corrida para as farmácias, mas até o momento não existem evidências científicas relacionadas ao uso de medicamentos que possam prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Mas estudos estão sendo realizados e precisamos aguardar. Portanto, é fundamental conscientizar a todos sobre os reais riscos da automedicação e a importância do uso correto dos medicamentos, seguindo as recomendações da bula, bem como de procurar orientação do médico e do farmacêutico. Vanessa, muito obrigada aí pelas dicas. É sempre importante seguir a orientação do médico, do farmacêutico também, porque o uso do medicamento de forma equivocada pode gerar uma série de problemas, principalmente aí nos idosos, que a gente sabe que o efeito dos medicamentos podem gerar transtornos aí ainda maiores. Certo, doutor Cataldo? Muito certo. Eu queria trazer também uma situação. Primeiro, cumprimentar a Vanessa, uma moça extraordinária que fez mestrado, doutorado conosco, está fazendo pós-doutorado, uma cientista, uma pesquisadora, uma pessoa excepcional que, graças a Deus, está conosco lá no Instituto de Geriatria da PUC. O que aconteceu? Os idosos ficaram apavorados, adultos também,
que com a impossibilidade da consulta, eles começaram a calcular quantos dias eles tinham de remédio. E aí se depararam com aquela situação terrível, que é preciso a receita. E aí, numa ação muito bacana do Conselho Regional de Medicina, aqui do Estado, e do Conselho de Farmácia, se conseguiu estabelecer um convênio que a prescrição do médico é feita online e validada pelo Conselho. Muito e bom. Isso é vendido nas farmácias, o que facilita um pouco. Porque vocês imaginem assim, um paciente que está acostumado a tomar seu antidepressivo e de repente vai ficar sem. É um pavor que bate no paciente. Então, isso foi uma iniciativa muito interessante. E aí, racionar remédio, pular dia, parar de tomar, tudo isso pode gerar um transtorno ainda maior. E a gente está aqui ao vivo, né? E essas são as nossas primeiras experiências ao vivo e o povo está interagindo com a gente. Então, a gente tem o pessoal de São Paulo conosco, o pessoal da Bahia. Então, mandar um super beijo aí para o pessoal de São Paulo, da Bahia. E aqui, nominando quem está se manifestando aqui junto com a gente no Facebook, Roberto, Ângela, Vivian dizendo professor Cataldo, ele mandando corações, professor. Nair Freire, não, assim, obrigado. Despertando amores, professor Cataldo. Nair Freire, gratidão. Elisa Bortoluzzi, parabéns pelo excelente tema, mesmo com isolamento e distanciamento, ela está na Bahia, me sinto como se estivesse conversando com vocês na sala de casa, sem o chimarrão. Então, assim, é muito legal ver a participação das pessoas aqui, e a Elisa nos pediu, então, para que a gente falasse aí, e aí vai ser no próximo bloco, sobre a saúde mental dos trabalhadores. Então eu vou encerrando por aqui, e aí pedindo para que você não saia de casa, principalmente o pessoal aí de pertinho, de longe, não saia de casa, a gente vai falar também da saúde mental dos trabalhadores que estão aí na linha de frente. Então já voltamos. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe e agora a gente tem muita coisa para falar nesse terceiro bloco. Vamos começar falando aí sobre a saúde mental dos nossos trabalhadores, dos nossos colegas que estão na linha de frente e falar também da ansiedade das pessoas que não conseguem ficar paradas e que de alguma forma vão conseguindo criar estratégias e muitas estratégias de solidariedade. Então começo primeiro falando sobre os nossos trabalhadores. Quem que pega essa bola? Thiago, Samantha? Eu posso falar. Eu vou passar eu já jogo para o professor aí. Eu também acho que é o professor que tem que falar, né? Mas alguém tinha que perguntar. Jogamos para o professor Cataldo, que tem uma bem. iniciativa da PUC bem bacana que ele vai falar para a gente agora. Quero relatar para vocês uma situação que a gente está conseguindo fazer lá na PUC. Mas antes disso, uma introdução. Vocês imaginem o seguinte, nós somos um auxiliar de enfermagem, nós somos uma enfermeira, nós somos um médico, nós temos que ir para o hospital, atender pacientes graves, medo de se contaminar, é óbvio, né? Muitas vezes o hospital não oferece, não é o caso da PUC, mas muitos os hospitais não oferecem as condições necessárias para o trabalho, e o pior, o sentimento que essas pessoas vão estar cuidando de outras e os seus filhos, elas vão ter que ser cuidados por outras pessoas. Porque se elas forem para casa, eles podem levar para casa o vírus. Então, esses filhos vão estar isolados dos seus pais. E esses profissionais têm que cuidar das pessoas doentes. Nós temos heróis por todo mundo fazendo isso. Hoje, mais do que nunca, nós temos que prestar uma grande homenagem a esses profissionais. É óbvio que essas pessoas trabalham com altíssimo nível de estresse. A morte está ali dentro do corpo do paciente que precisa ser atendido. Na Itália, por exemplo, tem relatos terríveis
que quando a pessoa vai para o respirador, e ela às vezes não vai sair do respirador, tem um momento que ela se despede dos familiares através de um tablet. Imaginem a emoção de um profissional de saúde, né, fazendo isso. Na PUC, no Hospital São Lucas, o Serviço de Psiquiatria está desenvolvendo um projeto muito bacana, que é o Conta Comigo. Um grupo de profissionais, psiquiatras, residentes, um grupo grande, está atendendo via online, conversando, apoiando esses profissionais. Nós não podemos estar no front, porque a psiquiatria não pode ir lá curar o paciente com o Covid. Mas, ao apoiar o profissional de saúde, nós, de certa forma, também estamos na luta. Então, eu queria cumprimentar a equipe lá toda do Serviço de Psiquiatria da PUC, está fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana. E o que eles estão descrevendo? Que tem alguns estágios. Primeiro, uma negação, que é importante e necessária para a gente sobreviver. Não vai acontecer nada comigo. Eu tenho muita experiência, eu vou me cuidar. Mas aí, daqui a pouco, ele vê que um colega adoece. Ele encontra na UTI alguém conhecido, um colega médico está baixado. Isso desperta e quebra a negação. E aí começa o medo, o pavor. Amanhã eu tenho que voltar para lá. Eu vou ter que... E é eu que tenho que fazer isso. Então, nós temos que ter muita gratidão, nós temos que aplaudir muito esses profissionais, porque eles é que estão no front, eles é que estão levando tiro do vírus, eles é que estão lá. E essa guerra, nós não temos aquilo que eu falei no início, vou voltar a frisar. Vai ter o dia da vitória, nós vamos conseguir, né? Todos que sobreviverem, nós vamos comemorar, mas nós temos que passar esse período. Então, muito obrigado para os profissionais da saúde, em especial do Hospital São Lucas da PUC. O nosso agradecimento ele é geral. Eu tenho uma gratidão muito forte também aos profissionais da assistência social. Essa semana nós perdemos 2 colegas assistentes sociais na linha de frente, porque justamente agora em que a desigualdade social está tão forte e a busca por benefícios sociais também, a gente está vendo o quanto o Covid vai se espalhar, né, nessa população tão vulnerável, que muitas vezes não vai conseguir nem chegar no serviço de saúde pública. Então, também aqui o meu registro e a minha gratidão aí às colegas que estão na linha de frente, fazendo o que tem que fazer, sem EPI, sem condições, muitas vezes sem estrutura nenhuma, né? Porque nos hospitais alguma estrutura ainda se tem, mas na assistência a gente basicamente não tem assistência, não tem recurso. Então eu acho que em várias frentes a gente aí está enfrentando uma luta e a nossa saúde mental está abalada de várias formas, né? E aí a gente vem criando estratégias. E Samantha foi uma guerreira essa semana porque ela batalhou muito por uma ideia, e a Samantha, o Thiago também, porque tem um povo fazendo máscara, fazendo iniciativas muito legais. E aí, nesse pessoal fazendo isso, a gente descobriu algumas pessoas. E a gente queria trazer aqui uma pessoa muito especial, e aí eu vou falar direto aqui com quem está nos assistindo, falar sobre a Jaire. A Jaire é uma pessoa muito especial e que encontrou na costura um jeito de poder lidar com a sua saúde mental e também contribuir aí. Então, no nosso quadro Fala Mais Perto, a gente tem a Jaire. Então, roda aí o Fala Mais Perto. Bom dia, meu nome é Jaire, eu sou artesã e artista plástica. E essa situação de distanciamento social, mesmo para mim, que trabalho em casa, tem sido muito difícil, porque eu acho que a dificuldade toda vem da proibição de sair, né?
Esse é um ponto, e o outro ponto é o fato de que a gente não se sente fazendo o suficiente, eu pelo menos não me sentia fazendo o suficiente somente com o distanciamento social, somente ficando em casa. Então eu pensei em fazer máscaras para ajudar. E aí comecei a fazer máscaras com o material que eu tinha em casa, depois vi que hospitais estavam pedindo, precisando, aí fiz para os hospitais, continuo fazendo as minhas em casa, distribuindo para quem precisa, motoboy. E para mim tem sido assim psicologicamente incrível, porque supre isso, né? Ajuda a passar por esse período e dá a sensação de que eu estou fazendo um pouco mais, ou pelo menos alguma coisa, né? Tentando colaborar no meio dessa crise toda, que eu estou fazendo a minha parte. Acho que essa sensação é realmente o que está me ajudando a passar por isso. Jaire, muito obrigada aí pela tua participação, pelo teu depoimento. E aí queria pedir aí um comentário, alguma coisa aí para a gente poder analisar um pouco do que é esse movimento. Fala, Thiago, a palavra é tua. Mas que tal? Não vai ter iniciativa. Nesse momento, certamente, eu gostaria de ter, já tem muitas e muitas Jaires aí Jairas, né? Fazendo esse trabalho bem bacana em casa, mas seria importante nós termos ainda muito mais. Por quê? Porque hospitais, principalmente, e hospitais, postos de saúde de pequeno porte, clínicas também, então a gente sabe que existe muitas casas de repouso que não tem condições nem de comprar álcool gel, muitas vezes consegue no máximo conseguir um sabão. Então também não esqueçam, você que está à frente fazendo máscaras, fazendo algumas doações, também existem as casas de repouso, que certamente na sua cidade também, aquelas que são mais carentes estão precisando muito do seu auxílio. Então, na verdade, a minha mensagem eu gostaria que essas pessoas que se acham autoimunes ao vírus pudessem ficar um pouquinho mais em suas casas, produzindo para ajudar o próximo. Então, na verdade, igual o exemplo da nossa amiga aí, que eu moro aqui perto da Orla do Guaíba, todos os dias eu vejo muitas pessoas caminhando e muitos grupos reunidos, e isso só nos entristece, né? Porque, na verdade, seria muito bom nesse momento ver essas pessoas dentro de casa, ao invés de estarem aglomeradas na rua, talvez produzindo uma máscara, reunindo algum grupo de amigos para fazer uma doação de álcool gel, de sabão para alguma instituição, poderiam estar produzindo pelo próximo, né? Ao invés de... Falando sobre fazer máscara, eu não sei se a gente tem a foto da dona Marieta Sogari Piccolotto, não sei se a gente está com uma imagem dela aí, não. Mas eu vi, né, procurando aí as pessoas que estão fazendo essas iniciativas, eu vi quem conhecê-la. A gente já tentou contato, não conseguimos, mas assim, manda pra gente, que eu gostaria muito de entrevistá-la, né? Dona Marieta Sogari Piccolotto, lá de Santa Maria. Santa Maria ou Passo Fundo? Ai, meu Deus. Não sei. Tem que olhar de novo. Mas, enfim. Ou Santa Maria ou Passo Fundo. Vamos descobrir. Ela postou uma foto fazendo máscaras e colocou assim a frase: já que eu não posso fazer massas, estou fazendo máscaras. Trabalho voluntário para o Hospital de Pelotas. Né? Muito legal a iniciativa da dona Marieta e vamos ainda trazê-la aqui no programa. É exatamente isso que a gente precisa. Fazer um vídeo com ela. Fazer um zoom, né? Fazer um zoom, porque trazer aqui a gente não traz ninguém. E aí, assim, ó, segue de novo a nossa reflexão. Algumas pessoas, elas se deprimem por não conseguirem ficar paradas, né? Isso tem a ver com essa questão da saúde mental. Algumas conseguem arrumar tempo não, ter disciplina ou ter foco, e outras não conseguem. O que doutor Cataldo, o que diferencia essas pessoas? Por que algumas conseguem fazer coisas e outras não conseguem fazer nada? Cada um de nós tem um jeito de ser, uma maneira de ser, que foi construída desde lá o começo, é o nosso jeitão, nosso esqueleto dorsal da personalidade. Isso a gente inicia lá na infância, atravessa a adolescência, vai se consolidando no estado adulto
e vai se manter pela vida fora. Então, cada tipo de pessoa está enfrentando essa pandemia do seu jeito, do que é possível. Alguém, por exemplo, que não consegue ficar parado, no confinamento vai ter mais dificuldade, porque vai estar, né, teoricamente, mas é claro que se ele tem um espaço dele ali mesmo, ele pode fazer muitas coisas. Cada um de nós vai estar reagindo a essa pandemia conforme a nossa personalidade prévia. Vocês imaginem assim, uma pessoa depressiva vai sofrer mais com isso, porque ela já via o mundo meio cinza, e como o mundo está cinza, o mundo está cheio de mortes, caixões nas ruas, situações terríveis, isso aí favorece o incremento desses aspectos depressivos. Cada um de nós está tentando enfrentar do seu jeito. Algumas pessoas têm mais ajuda, outras pessoas têm menos ajuda. Eu também queria salientar um trabalho muito bonito que o Centro de Atenção Psicossocial da PUC está fazendo, que é também atender os alunos com dificuldades. Nós temos 2 colegas psicólogas, sob a coordenação do professor Francisco Kern, que é o nosso chefe, e os alunos com dificuldades, com problema. Por exemplo, nós temos alunos que vieram para Porto Alegre para estudar na PUC, muitos, inclusive, de outros países, e não têm a mínima possibilidade de retornar nesse momento. Essas pessoas precisam ser escutadas, precisam ser apoiadas, e o Centro de Apoio Psicossocial está fazendo isso. Os alunos estão conseguindo o acesso, estão conseguindo ser escutados, e a gente vê iniciativas assim em todo o mundo. Outro dia, uma reportagem, você deve ter visto, um menino que doou R$12 das tampinhas que ele juntou para isso é um gesto de amor, né? Doou para o hospital, né? Uma cidade do interior. Exatamente, né? Fazer uma iniciativa dessas, esse menino, ele não fez isso assim isoladamente. Ele é uma pessoa e provavelmente vai se desenvolver como uma pessoa com essas características. E pensando nisso, a gente vê o quanto muitas pessoas despertam agora seus movimentos de solidariedade e também estão despertando para novos hábitos, estão despertando para novas habilidades, né? Tem até uma frase que a gente tem ouvido muito, que é: ninguém vai sair o mesmo dessa quarentena, né? Que é o quanto a gente vem tendo que se aprimorar e se descobrir em tarefas diferentes, né? O quanto cada um de nós aqui, nesse tempo, pelo menos 30 dias aqui em distanciamento social, já não teve que fazer pelo menos uma coisa nova ou uma coisa diferente que nunca fez na vida, né? Então, e isso vale para os nossos idosos que estão em casa, que estão nesse momento de ter que se ressignificar a própria relação com a família, de ter que aprender a mexer nos dispositivos eletrônicos, a mexer numa série de outras coisas que daqui a pouco nunca precisaram fazer, né? Então, e valorizar, né? E valorizar, às vezes, o trabalho que pessoal muito simples faz e que, quando falta, que a gente dá valor, né? Nossa, e a gente tem dado valor agora. Bom, gente... A empregada doméstica, a faxineira, né? O trabalho das costureiras nesse momento, fazendo máscaras aí que estão produzindo. As artesãs, a gente tem aí uma série de exemplos. E bom, gente, então eu vou agora encerrando este terceiro bloco, que está muito bom, mas está passando muito rápido. Então eu vou encerrando agora. E aí para o próximo a gente vem com dica cultural, dicas de filme e uma série de outras coisas para a gente poder continuar vivendo aí, passando com tranquilidade, o máximo que puder, esse período de quarentena. Então não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.
estamos de volta com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para falar aí de saúde mental em tempos de quarentena. E agora eu vou passar a bola direto para o Thiago. Thiago, segura essa. O que tu tem para perguntar aí para o Dr. Cataldo? Mas que tal, tia? Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Tá? As pesquisas, elas sempre nos indicam que quer dizer, deixa eu reformular ela. Assim, a gente sempre soube que o isolamento traz diversos prejuízos assim à saúde mental das pessoas, né? Tanto que a gente sempre incentivou, principalmente os idosos, a saírem, a estarem em grupo, estarem participando de atividades, estarem fazendo eventos. E eu queria saber, assim, quais dicas, já que agora inverteu tudo isso, agora a gente precisa que todos fiquem em casa, a gente precisa que eles fiquem mais, que cumpram esse distanciamento social. Então, eu queria algumas dicas do que a gente pode fazer nesse momento, assim, para ter essa manutenção da saúde mental. Bom, eu diria assim, nós precisamos tentar manter uma vida que se aproxime o mais possível de uma situação saudável. Nós termos uma rotina, nós praticarmos algum tipo de atividade física, nos distrairmos com leitura. É melhor, nesse momento, literatura, evitar jornais, evitar muito noticiário, com notícia de morte. Isso não vai adiantar, nós não temos controle dessa situação. Uma vez por dia, claro, nós vamos precisar nos inteirar de como é que as coisas estão, como é que o mundo está. Agora, ficar acompanhando o dia inteiro isso só vai nos angustiar, só vai nos deixar piores. Manter uma atitude positiva, né? E aí eu acho que nós, como assim, aqui no programa mesmo, deixar uma mensagem positiva para as pessoas. Nós vamos conseguir. Não posso garantir para vocês nem a minha própria sobrevivência, nem a de vocês, mas se nós tomarmos todos os cuidados que nós estamos tomando, é muito provável que a maioria absoluta de nós vai passar por isso. Porque esse sentimento de que, como não tem data de vencimento, quando é que vai terminar? Muitas vezes a pessoa pergunta. Nós não podemos prever isso. As autoridades que vão lá com seus cálculos, suas estatísticas, seus gráficos, vão nos permitir voltar à vida normal. Então, essa expectativa, procurar ter uma rotina, procurar dormir bem, isso é importante, não dormir em excesso, se alimentar bem, tudo isso ajuda. E conversar com as pessoas. É muito importante a conversa. As mulheres têm mais facilidade disso, né? Elas continuam se reunindo com as amigas online, são horas e horas e horas de Zoom. É muito bom isso. Esses 40 minutos de Zoom gratuito não servem para quase nada, tem que mudar o recurso. Não, mas elas me contaram que aí termina uma 40, já recomeça outro 40 e vai umas 2h30, longas, o que é ótimo. Os homens têm mais dificuldade. Isso é importante. Nesse bloco, assim, a gente sempre busca, Dr. Cataldo, trazer, a gente sempre brinca, né, que mais longe também é cultura. E aí a Samantha, ela sempre nos traz algumas ideias aí para a gente poder viver essa longevidade. E aí, Samantha, o que tu tem para nós hoje? A dica, né, de livro, aliás, esse livro eu ganhei do meu filho, né? Vamos ver aqui se eu estou colocando na tela. Isso aí. Aparecendo para vocês. Existencialismo, tá? Isso. Essencialismo. O livro Essencialismo, do Greg McCall, A Disciplinada Busca por Menos. Por que eu escolhi esse livro? Acho que a gente está passando esse período, né, de reflexão também, de ficar em casa, de rever os valores, de estar assim, vivendo com menos contato, mas pode ser um momento de maior qualidade desse contato. Sim. Né? Então, acho que esse livro, assim, ele faz uma reflexão bem bacana, assim, sobre a vida.
E o filme da semana, porque agora eu vou dar dica de livro e de filme, né? A gente tem tempo, tem então tempo. agora Até pedir pro pessoal colocar aí na tela o trechinho aí. Do filme, né? Isso, tem um pedacinho dele. A produção separou aí o filme, que é um filme antigo, que chama Patch Adams. Espera aí. Foi. A indiferença. Eu ouvi pré-eleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar. É lindo, né? Ai, sempre encantada com Patch Adams. Pois Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? É um filme que marcou uma geração aí. E até hoje serve como inspiração, né, de um lindo trabalho de muitos voluntários aí, espalhados pelo mundo, né? Então é inspirado numa história real, retratada a vida dele pelo Robin Williams, um médico que descobre o humor. O humor é um remédio perfeito para alcançar os resultados dentro da saúde mental aí dos seus pacientes, né? Então é sempre bom rever aí um filme muito, muito bacana. Você viu, né, professor, esse filme? Eu vi, sim. Inclusive Viu quando era o lançamento, professor? Lançamento, professor. Ai, que vergonha, eu fiz piada ao vivo. Deixa eu contar. O autor esteve lá na nossa universidade, inclusive, visitando a universidade, há muitos anos atrás. Nossa! Ai, que legal. A gente usava esse filme, mas depois nós usamos um também muito interessante, que é O Golpe do Destino. É um filme Então já fica da minha dica, Um Golpe do Destino. Que é um filme, anotar. Que o médico muito onipotente, né? Isso tem pouco na medicina, mas tem de vez em quando. E esse médico, ele adoece. E o adoecimento dele, a entrada dele no hospital faz com que ele mude. É uma história real, filmada pelo William Hurt, que ganhou um Oscar, inclusive, pela atuação dele no filme. É um filme antigo, mas muito bonito. A gente usa com os estudantes de medicina do primeiro ano. A nossa professora, a Nina Furtado, examina com os alunos o filme todo em pedaços. É muito interessante também de ver. Nós temos essas séries da TV, é uma coisa que eu me introduzia, eu não tinha esse hábito, e eu dizia que eu não tinha tempo. Agora, como eu tenho mais tempo, eu estou assistindo, e é bem interessante, porque as séries nos prendem, né? E são longas, eu assisti uma de 38 episódios. Eu e a mulher lá em casa estamos ali, vamos ver, vamos até o fim, muito interessante. Também é criar hábitos saudáveis dentro das dicas que nós estamos passando aí para as pessoas. Eu só queria incluir que o futebol é muito importante. E como não tem futebol, as emissoras inteligentemente estão reprisando grandes jogos. Isso e as mesmo. Pessoas apaixonadas pelo futebol, elas assistem, comentam, né, discutem os lances. Vejam como é importante o futebol. E isso aciona áreas de memória, áreas afetivas, que são super importantes para a vida de modo geral. Exatamente. Aquele jogo da seleção brasileira de 1970, o Pelé, a defesa do Banks. E aí se discute na sala de redação 2 horas sobre... Isso é importante para quem gosta de futebol. Muita gente gosta de futebol. Eu acho que esse também é um momento que a gente está vivendo de revisitar muitas coisas. A gente está podendo olhar para trás, já que a gente está com tanta insegurança aí para olhar para frente. Né? E aí, considerações finais, doutor. Né? Nesse momento aí que a gente está se aproximando do fim do nosso programa com muita dor,
né? Mas considerações finais aí para a gente poder encerrar o Mais Longe de hoje, pensando na saúde mental aí da nossa população que está assim nesse momento mais de distanciamento social. Palavra final. Nós vamos vencer a guerra. Depende apenas de tempo. Nós vamos vencer a guerra. Se nós cumprirmos cada um seu papel, nós vamos ganhar a guerra. Vai levar tempo, mas nós vamos ganhar. Acho que uma atitude positiva, de esperança, é necessária. A coisa pior que tem numa situação dessa é alguém que já morreu antes, que já se entregou. Nós, especialmente profissionais da saúde, temos que ter essa postura. Nós vamos ganhar a guerra, uma atitude positiva, vamos fazer a melhor companhia para nós mesmos. Nós somos especialistas em nós. A gente se conhece. Não vamos ser tão duro com a gente. Se a gente um dia não fizer tudo certo, se errar, se exceder, se brigar, ou por um momento, se desabafar, chorar, vamos aceitar que a gente é um ser humano, que a gente tem imperfeições, mas que nós vamos ganhar, né? Essa seria a minha palavra final. Bacana. Michele, eu quero mandar um beijo aqui. Manda beijo aí que a gente abraço, a Clarice Cas, a Maria Sueli Laurindo, lá de Portugal, mandando mensagem. Ótimo, aqui. Beijo. Joyce Sfar também aqui, participando aqui com a gente. Um beijo para vocês, um lindo final de semana. Gente, então, muito obrigada. Time, Dr. Cataldo, muito obrigada. Samanta, Tiago, foi uma honra hoje conversar com vocês. E, bom, a gente aqui vai se despedindo desse Mais Longe aí, pensando na nossa saúde mental, no quanto é importante ter um plano, ter rotina, ter saúde, sim, e conviver com as pessoas, nem que seja virtualmente. Então, fica aí o nosso abraço, fica de novo o reforço. Se puder ficar em casa, fique em casa pela saúde de todos nós. E até sábado que vem. Um beijão. Muito bom! Muito bom! Mais Longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.